Boa noite, pessoal! Bem-vindos! Gente, as meninas já aí mostrando o livrinho para todo mundo comprar na livraria, né, meninas? É isso mesmo. Vamos lá, gente. Vamos estudar Já Sexo e estimulando Destino. a comprar Sexo e Destino. Compra logo a coleção toda de André Luiz, viu? Já De aproveita lá, preferência. de preferência, já dá de presente pro povo, entendeu? Já faz, enfim, já faz a limpa lá no Prosa Bem Mesmo, Zaval, a gente quer tudo, viu? Já avisa o pessoal lá da livraria. Isso mesmo. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos, todo mundo que está participando do estudo. Meninas, boa noite, como vocês estão? Boa noite, Bruninha. Boa noite, amigos que estão aqui com a gente sempre, não nos abandonam nunca. Boa noite, Vivi. Boa noite, Zélia. Boa noite, Bruna. Boa noite, amigos. Que bom estar com vocês aqui. Isso mesmo, muito bom, né, Vivi, estar na companhia de todo mundo, como diz a Elinha, essa galera fiel aí de alguns estudos, né? É muito E bom. gente nova chegando, muito bom também, sejam todos bem-vindos. Antes de começar, a gente já vai pedir para você deixar aquele joinha, aproveita que tá aí, já vamos nos concentrar para a prece, mas antes de dar aquele joinha, ou então dá o joinha depois também, né, meninas? Pode dar o joinha depois também, não tem problema nenhum. Vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos estudos com a bênção do nosso mestre, né? Então, Senhor Jesus, Divino Mestre amado, Divino Mestre amigo, nós agradecemos a oportunidade de nos reunirmos aqui toda semana para estudar essas obras maravilhosas de André Luiz, e em especial essa, mestre, que aborda um tema tão delicado para todos nós, que é a sexualidade, que é um dos pontos que temos mais dificuldade de vivenciar, e André Luiz traz esses esclarecimentos maravilhosos para cada um de nós, que podemos, Jesus, bem aprender os ensinamentos trazidos por esse irmão, que nada mais é do que um desenvolvimento de como devemos trabalhar o teu evangelho na área da sexualidade. Então, Senhor Jesus, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine nesses caminhos que estamos trilhando no estudo, que possamos bem aprender mais essa lição. Fica conosco, mestre, rogamos que o Senhor ilumine nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. Que Que assim assim seja. seja. Zelinha vai começar, né, Zelinha, que ela já sabe que o comecinho é sempre dela. É isso mesmo. Sempre eu aqui começando e aí as meninas prosseguem. Gente, hoje a gente vai ver a segunda parte, prosseguindo na segunda parte, capítulo 7 a 11. E lembra, quem não assistiu os capítulos anteriores, a gente sempre deixa aqui, ó, o link aqui no cantinho superior, também na descrição do vídeo e nos comentários, gente, no topo dos comentários, tá? E então nós vamos lá, né, começando aqui o nosso estudo de hoje, lembrando que a gente ainda está acompanhando Marita no hospital, já estamos percebendo o início da transformação de Cláudio Nogueira e de seu ex-obsessor, Moreira, estamos vendo o quanto eles estão sendo auxiliados no plano dos encarnados pelo farmacêutico Salomão e pelo senhor Agostinho, e também no plano espiritual, por Félix e André Luiz, principalmente, gente. E agora nós vamos prosseguir, então, no capítulo 7, onde nós já vamos perceber Marita pronta para se desligar do corpo carnal. Já tinham se passado 2 semanas e, apesar do trabalho constante de Moreira ajudando os pulmões dela a se manterem ativos, ela ia se desligando pouco a pouco. E esse era um momento de grande sofrimento para Cláudia Moreira, mas também de grande lucidez para Marita. Nos últimos 2 dias, ela já conseguia registrar com clareza as leituras e as preces de Cláudio, as conversas de Salomão, de Agostinho e também dos enfermeiros. No início, quando ela deu por si e percebeu que Cláudio era quem estava cuidando dela, ela se desesperou, ela ficou com raiva, ela ficou revoltada, mas aos poucos ela foi percebendo a ternura dele. Ela foi sentindo a diferença no afeto dele, nos cuidados, e aí aos poucos também ela vai mudando os sentimentos. O irmão Félix aproveitava os momentos em que o Cláudio orava e Marita se acalmava para se aproximar dela, dizendo: filha, perdoa, perdoa. E ela registrava as palavras, mas ela não via Félix. E ela então imaginava que era quem falando para ela? Aracélia, a mãezinha. Ela imaginava a mãezinha ali do lado dela. E aos poucos Marita foi realmente perdoando. Começou a se compadecer de Cláudio, começou a pensar nele como uma pessoa que tinha na realidade sido boa com ela a vida toda. Ele tinha sido um pai carinhoso durante 20 anos. E com o tempo e também o desprezo de Márcia, ela vai pensando, ele se apegou excessivamente a ela, acabou dementado, acabou confuso, mas ele não era má pessoa. Esses eram os pensamentos dela que ela ia elaborando, gente.
E conforme ela ia pensando dessa forma, ela ia se sentindo mais leve, quase feliz, como diz André Luiz. E ela queria dizer ao pai que perdoava, mas o corpo não respondia. Lembra que o centro da fala dela estava completamente destruído? E aí, no dia em que ela já estava mesmo para desencarnar, o médico avisou Cláudio e disse que ele se despedisse, fizesse as suas preces. E Cláudio, então, chamou os amigos, Salomão e Agostinho, que eram os únicos que iam visitar. E eles chegaram à noitinha e Cláudio pediu, olha, hoje eu gostaria que vocês dessem um passe para mim, porque eu estou muito arrasado, eu estou realmente precisando de um conforto. E os amigos atenderam, falaram palavras de conforto, deram passe e foram embora. E Cláudio sabia que aquela noite ia ser a última dele junto com Marita. Tanto que tanto ele quanto Moreira, eles estavam sofrendo bastante, né? Cláudio pediu para ficar sozinho, com Moreira estava junto, a espiritualidade estava junto, né? Mas ele pediu aos amigos que ele queria ficar sozinho com Marita, né? Mas Cláudio já tinha o consolo da prece, já tinha a esperança de que haveria o futuro, e ele pensava nisso. Mesmo que distante, ele poderia, em algum momento, reparar os erros e se redimir diante da filha dele. E assim foi. Às 11 da noite, Pedro Neves e Persília chegaram. Lembra daquela senhora, Persília, que tinha ajudado Pedro Neves lá na casa de dança? Pois. Então, eles chegaram e o desencarne já ia acontecer. Eles chegaram para auxiliar. Mas antes, Félix impôs as mãos sobre Marita, ajudando o espírito dela a despertar, gente, antes do desencarne. E ele inspirou Cláudio para que se despedisse. E nesse momento, Cláudio se ajoelhou ao lado da cama e começou a falar com Marita. E ele contou a história toda dos erros dele, que a gente já conhece aqui, já viu nos capítulos anteriores, mas ele também, naquele momento, falou sobre a nova fé, falou sobre a justiça divina, falou que ele aceitaria quaisquer sofrimentos que a vida trouxesse para ele. E ele era muito grato pelas revelações que Jesus tinha proporcionado para consolar ele, mas que seria um consolo ainda maior se ele soubesse que Marita o perdoava. Se ela conseguisse assim, mover pelo menos um dedinho para sinalizar para ele. E ele pedia perdão, gente, repetidas vezes. E pedia também, se ela pudesse mexer qualquer coisinha, ele ia saber que ela tinha entendido e que tinha perdoado. E nesse momento, Marita também entra em prece. E ela pede perdão a Deus. Perdão para o pai, perdão para ela também, perdão para todos que erraram. Vejam só, como Marita também, naquele tempo em que permaneceu ali naquela situação, ela teve tempo de elaborar os sentimentos dela. E Félix, nesse momento, ele aplica eflúvios magnéticos em uma determinada região do cérebro de Marita e ela consegue não somente mexer um dedinho, mas ela levanta a mão toda. E Cláudio percebe por aquele gesto que ela estava perdoando ele. E fica super emocionado, gente. Segura a mãozinha fria da moça, tenta agradecer, mas a voz nem sai da garganta. Tamanha era a emoção dele. E no plano dos desencarnados, quem vai fazer a prece, então, é Félix. E ele vai orar de uma forma que a gente dificilmente se lembra de fazer, gente. Ele agradece a Jesus pela oportunidade de trabalho, pelas lições que o sofrimento trouxe. Pede as bênçãos do Cristo para Marita e também para Cláudio, e ele suplica por todos aqueles que todos os dias se perdem no engano do sexo desorientado. Por todos aqueles que não sabem compreender que a energia sexual é fluxo divino que nos dignifica e nos garante a existência. E aí, Félix, gente, esse é um dos momentos mais lindos desse livro. Ele pede, naquele momento, pelas prostitutas, pelas vítimas do aborto e também pelas mães que abortaram. Ele pede por aqueles que, ao se verem abandonados, recorreram ao suicídio. Mas também pede por aqueles que abandonaram os seus afetos. Pede a Jesus que ampare as crianças vítimas de violência e que renove com sua generosidade os agressores que se animalizaram inconscientes. Falando sério, gente, quem pede pelos agressores? Quando a gente vê um caso como esse de criança violentada, a gente se condói pela criança, mas Félix estava ali pedindo por todos, pelos levianos, pelos devassos, pelos irresponsáveis no setor afetivo, pelos infiéis, pelos homicidas, mas também pelas vítimas. Então ele pede para todos, ele consegue ver a humanidade realmente todos como irmãos. E ele prossegue. É muito tocante, né, Zelinha? Porque nessa parte mesmo, acho que foi a que mais me emocionou, porque eu digo, caramba, eu mesmo não oro por essas pessoas. Eu não oro, né? Então, assim, é muito tocante mesmo. Traz um novo nível de consciência para a gente, né, Bruninha? Porque ele tinha um olhar sobre a vítima e o verdugo que a gente não consegue ter. A gente se compadece da vítima, mas ao mesmo tempo a gente se horroriza com o verdugo. Nós passamos aqui o livro todo, né, julgando esse pessoal. E ele vai pedir também as bênçãos do Cristo por aqueles todos que já encontraram um equilíbrio relativo. Para quê? Para que possam socorrer. Quem já encontrou um equilíbrio relativo tem o papel de socorrer aqueles que ainda não têm a fortaleza moral para
para prosseguir independente e vão seguir, então, os bons exemplos daqueles que já estão um pouco mais adiante. E aí, finalmente, gente, ele vai pedir por todos nós que estamos lendo esse livro e assistindo às aulas e estamos lançando julgamento aos personagens. Olha a vergonha que a gente está passando aqui, meu povo. Porque ele pede para que o nosso coração esteja pleno de entendimento, de compaixão, de gratidão pela bondade infinita de Jesus. Fazendo cumprir a justiça dos homens, sim, não é para ser concessivo, não é para ser leniente com o erro dos outros, mas também confiando na justiça divina. Que se cumpra a justiça dos homens, mas onde a justiça dos homens não alcança, que a gente tranquilize o nosso coração, porque a justiça divina é infalível, é perfeita. Que a gente não deixe de acreditar que o destino de cada um de nós, independente do estágio em que nós nos encontramos, é um dia estarmos juntos do Pai. E aí, quando o Félix termina a prece, que André Luiz abre o olho, o quarto estava invadido da luminosidade que emanava dele. E todos os trabalhadores desencarnados do hospital, vendo essa luminosidade, se reuniram em torno do quarto, gente, para acompanhar a prece, alguns de joelhos, outros, todos eles reverentes, né? Outros simplesmente com a cabeça abaixada, enfim, todos atraídos por aquela luminosidade que se desprendia de Félix no momento da prece. E aí, quando a prece termina, o corpo biológico de Marita morre. E chega um médico espiritual, desliga o perispírito do corpo físico e entrega a moça para Félix. Então, esse é um momento, assim, crucial. E nesse momento, gente, Moreira se aproxima humildemente de Félix. Ele estava se renovando, mas ele não sabia direito o que fazer de agora em diante. Mas Félix já vai dando serviço para ele também. Não deixa ele parado, não. Ele vai dizendo, olha, Moreira, Marina está precisando de auxílio. E você poderia fazer essa tarefa. E vocês lembram que Marina tinha se desequilibrado e estava internada, né? Em parte porque o próprio Moreira começou uma perseguição contra ela. Mas agora ele aceita a tarefa humildemente e vai se dedicar a ajudar na recuperação de Marina. Moreira já tinha dado mais um passinho adiante, né, na redenção dele. E aqui nesse ponto, André Luiz faz uma pausa para reforçar mais uma vez o quanto nós, encarnados, quase sempre desconhecemos o que está acontecendo com uma pessoa ali naquele momento da morte. Então, que a gente não pense de maneira alguma em abreviar a vida de alguém, mesmo que a pessoa esteja em grande sofrimento. Se a gente não puder oferecer uma prece, uma palavra de consolo, é melhor se afastar. Ele fala, para pelo menos não atrapalhe. Mas se for possível, que a gente busque reforçar o entendimento de que a morte não é o fim, é somente uma passagem. A gente vive repetindo isso, gente. Todos nós que somos espíritas, né? A gente sempre fala, mas muitas vezes, diante da morte, a gente esquece a lição. E por isso André também está repetindo, para que aos pouquinhos a gente vá entendendo, né? E aí, prosseguindo com a história. O enterro de Marita é um enterro simples. Dona Márcia perdeu a chance de usar o modelito dela, porque nem estava lá. Só estava Cláudio, Salomão e Agostinho. E em seguida, Cláudio voltou para o apartamento. E ele voltou assim, naquela carência afetiva, ansioso para encontrar alguém, mas estava tudo vazio. E agora a gente vai entrar no capítulo 8 para ver o que acontece. Porque, na verdade, vazio não estava não, né? Tinha ali André, tinha Pedro Neves, estavam junto com ele ali. Continuando naquele compromisso que eles tinham assumido com Félix, de dar uma assistência à família Nogueira. E Cláudio já estava também com um entendimento maior de que ele estava ali colhendo a solidão que ele mesmo tinha plantado. Então, não tinha ninguém, ele pega e telefona para a Dona Justa, que era a funcionária da casa. E ele fica sabendo por Dona Justa que Márcia tinha ido para Petrópolis e que Marina, ela ainda estava internada, prosseguia internada, ainda desequilibrada, só que Dona Justa não sabia qual era a casa de repouso que ela estava. E aí Cláudio faz o quê? Pega a lista telefônica e vai telefonar de um por um às casas de repouso. Gente, vamos fazer uma pausa. Para quem não sabe o que é lista telefônica, porque hoje em dia não existe mais, né? É um tipo de Google, assim, só que era impresso, tá? No papel, um cadernão, não era não? E aí você ficava... letra alfabética, em ordem alfabética, nome por nome. Vai vendo. Ai, Zélia, foi ótima essa explicação, eu amei. É um Google impresso, a lista telefônica, mas não é tão eficiente. Bom, enfim, aí ele vai lá, clínica por clínica. Aí lá pela sexta clínica ele encontrou. Marina estava internada, mas eles avisam logo, olha, visitas proibidas por enquanto. E ele sem saber direito o que tinha acontecido com Marina. Agora, então, ele falou, bom, eu preciso saber. Qual é a única alternativa? Eu não sei onde está Márcia. Eu vou ter que ligar para Gilberto. E aí dói o coração, né? É uma punhalada na ferida dele que já estava aberta, porque ele se sentia muito envergonhado com tudo que tinha acontecido. Mas não tinha jeito, né? Ele ia ter que engolir o orgulho dele e ligar. Então, criou coragem, telefonou,
deu os pêsames a Gilberto pela desencarnação de Dona Beatriz e contou para Gilberto sobre o passamento de Marina. E Gilberto também, né, deu os pêsames, falou, nossa, eu não sabia que o acidente tinha sido tão grave, né, com Marita. E, bom, enfim. E aí ele começa a contar sobre Marina, gente. Ela tinha sido diagnosticada com problemas psiquiátricos e ele, Gilberto, estava decidido a se casar logo com ela, mas Nemésio, o pai de Gilberto, ele não aceitava de jeito nenhum. E acabou, Gilberto fala para a Cláudia, olha, ele acabou me contando certas coisas, né? E agora está insistindo para que, inclusive, eu me mude do Rio de Janeiro, vá estudar em outro lugar. Ele não fala, não, que são essas certas coisas, e Cláudio também não pergunta. Cláudio só fala assim, olha, eu entendo, né, que você é jovem ainda e tal, você deve respeitar o seu pai, então fique à vontade para decidir o que é melhor para você e tudo. E Gilberto, logo na conversa, ele percebe a mudança em Cláudio. E ele sente Cláudio assim tão humilde, tão acolhedor, que ele se sentiu feliz, reconfortado de estar falando com Cláudio. Até pede assim, olha, não me abandone não, vamos conversando aí de vez em quando e tal. E aí, Cláudio, ele pergunta ao Gilberto, sim, por acaso, né? Você não sabe onde é que está Márcia? Até então, ele não tinha noção direitinho de onde estava a Márcia. Gilberto fala, olha, eu vou te passar, eu sei sim, eu tenho o número dela aqui, o lugar onde ela está, lá em Petrópolis, e eu vou te passar. E aí ele passa. E ao desligar o telefone, e antes de tentar falar com Márcia, Cláudio Nogueira vai pensar, vai refletir, montar as pecinhas daquele quebra-cabeça que Gilberto, ele tirou da conversa com o Gilberto. Gilberto falou que Nemésio tinha contado certas coisas para ele. E aí, quer dizer, a situação de Marina possivelmente tinha sido revelada, Cláudio pensando, né? E aí o psicológico dela, o emocional, não resistiu. Então, Cláudio mais ou menos já tinha noção do que tinha acontecido. Pronto, então agora vou ligar para Márcia. E aí ligou. Ligou, ela atendeu e ele avisou da morte de Marita. Reação de Márcia, gente, vai vendo aí. Ufa, que alívio, ainda bem que ela morreu. E Cláudio fica assim, né? Ah, mas aí Márcia, você já pensou se ela sobrevivesse e ficasse aleijada? Gente, se fosse o Cláudio de antigamente, teria sido outra história. Ia ter uma resposta aí muito, né? Muito taxativa, muito raivosa mesmo. Mas o Cláudio atual segura a onda. Ele não fala nada. E ele pede humildemente se Márcia não poderia orientar ele para que ele conseguisse visitar a Marina. Porque estava proibido de receber visita até da família. E Márcia percebe o tom de voz do marido e ela acaba também amenizando um pouquinho, baixou a guarda. Olha, tá certo, me aguarde, amanhã eu vou voltar para casa e a gente conversa. E pronto, gente, voltou. No dia seguinte, ela voltou. Agora, voltou com tanta mala, com tanto pacote, que parecia que estava vindo do exterior até. E estava só em Petrópolis, pertinho, né? De penteado novo, toda maquiada, toda chique. Minha gente, se tivesse naquela época harmonização facial, botox, essas coisas todas, eu garanto que ela tinha feito também. Aí Nogueira chega, toma aquele susto, né? Como assim, meu Deus do céu? Com uma filha que acabou de morrer, a outra internada com problema psiquiátrico, ela no telefone falando, ai, tô exausta, tô acabada. E agora aparecia daquele jeito, ele, poxa, não faz sentido um negócio desse, né? Mas também, né, era um novo Cláudio. Então, cada um, e bola para frente. E ela tinha prometido que vinha para conversar com ele sobre certos assuntos. E é sobre esses certos assuntos que eles vão conversar agora, mas não sou eu que vou contar, minha gente. Quem vai contar para a gente esses assuntos todos é Bruninha, né, Bruninha? É isso mesmo. Minha gente, será que Cláudio vai aguentar mesmo Dona Márcia? Vamos ver, hein? Porque essa conversa vai ser babado, viu? Vamos ver o que é que vai acontecer aqui nessa conversa com eles. Bom, Cláudio, como Zelinha disse, muito impressionado, né, com tudo, fica quieto, não comenta nada, mas pergunta a Dona Márcia. E aí, minha filha, fala alguma coisa aí sobre Marina, né? Já que você tem filha, a gente não falou assim, não, viu? Ele só perguntou sobre Marina, né? E aí, Márcia, Marina, tal. E aí, Dona Márcia, demonstrando, gente, completo desinteresse, resumiu os acontecimentos que levaram Marina para o hospital psiquiátrico, indicando também o psiquiatra responsável pelo caso. E aí, Dona Márcia, né, com aquele jeitinho dela que nós já estamos acostumados, exalta a postura de Nemésio, diz que ele é um homem nobre, que se dispôs a custear, né, a estadia de Marina em um dos melhores hospitais localizados em São Paulo por alguns meses, tudo visando o bem de Marina, tudo para que Marina se recupere, e só falta a concordância de Cláudio. E aí, diante dessa ideia, né, gente, de colocar a filha em um hospital, porque toda mãe, todo pai, né, ia pensar nisso, assim, poxa, vou botar minha filha em um hospital, num outro estado, e por vários meses,
todo pai, toda mãe ficaria muito preocupado, né? E aí Cláudio argumenta que Marina, né, que ele acredita que naquele momento o que Marina precisa é de um tratamento médico e espiritual, não achando correto que a filha se afaste da família. E aí Cláudio, inspirado, toma coragem e propõe a dona Marta, ou Marta, ou Márcia, que eles iniciem, a partir daquele momento, uma nova vida, uma vida em harmonia, já que agora ele se tornou espírita e ele compreendia os verdadeiros objetivos da vida agora. Mas, minha gente, veja só, Dona Márcia, naquele estado que ela estava, vocês acham que ela gostou foi de ouvir isso daí? Cláudio dizendo que ele era espírita, para eles mudarem, tá. De jeito nenhum, minha gente. Ela não ligou, estava nem aí para isso que Cláudio estava falando. E ela ainda diz um monte de coisas super feias para Cláudio. Inclusive, desdenha da doutrina espírita. E André Luiz, ele sinaliza ali no capítulo que ela está bem desequilibrada, porque claro, era um desequilíbrio dela, era, mas era potencializado também por um processo obsessivo. Então, ela desdenha da doutrina espírita, e isso, assim, enquanto, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes acontece. Às vezes, quando falam da gente uma coisa, a gente nem liga muito. Mas quando ofende uma coisa que a gente respeita demais, a gente se desequilibra. E quando ela começou a falar muita coisa, assim, pesada sobre a doutrina espírita, Cláudio se sentiu ofendido. E aí ele começa a se desequilibrar com essa atitude de Dona Márcia. E aí, Cláudio, gente, ela desdenha, chama os espíritas, enfim, de um bando de hipócrita, que era tudo pecador que quer bancar santinho, enfim, fala um monte mesmo. E aí ele se desequilibra tanto que ele sente renascer dentro dele o homem velho, chegando ao ponto de Cláudio deslocar as mãos deles para agredir fisicamente mesmo Dona Márcia. Você vê como esse foi, assim, o calcanhar de Aquiles dele mesmo. Mas justamente, né, nesse momento, eu, assim, André Luiz não colocou isso no capítulo, mas eu acho que a espiritualidade deu uma forcinha, assim, nesse momento, sabe, influenciando. É. E aí ele se recorda de ter prometido a Marita, no hospital, que ele ia buscar, a partir de agora, sua renovação interior, inclusive perdoando seus ofensores. E aí, quando ele se recorda disso, ele se acalma e chora. O que aí é que deixa a Dona Márcia mesmo irritadíssima. Ela diz que o marido é um bananão agora, Tá e ele é chorando. um fraco, só fica chorando, um covarde, entendeu? Que não, ele não vai fazer falta, e que entre eles está tudo acabado, que ela agora quer o divórcio, ela vai embora, entendeu? E cada um que viva a sua vida. E ela sai da casa nesse estado, né? Assim, batendo a porta, dizendo que não vai voltar, que só vai mandar pegar as coisas dela, e eles vão se divorciar. E aí, gente, Cláudio, né, coitado, depois dessa situação, ele fica aí umas 2 horas para se recuperar de todo esse problema que teve. E aí, depois, ele vai até o amigo Salomão, lembra? O farmacêutico? Que Salomão acaba ligando para o psiquiatra, porque Cláudio conseguiu contato, né, com Márcia, e aí ele liga para esse psiquiatra de Marina e consegue marcar uma visita para o dia seguinte. E aí Cláudio agradece a ajuda de Salomão e pede que ele ore, né, por Marina, porque ele acredita que a filha não está passando só por um transtorno mental, né, ela está, na verdade, também obsidiada. E aí todo mundo se compromete a fazer uma corrente mesmo de orações em favor de Marina, que a gente sabe que isso ajuda muito, né, gente, as orações são muito importantes. E aí no dia seguinte, Cláudio se encontra com Marina, que logo percebe a mudança do pai e passa a se abrir com ele. Ela sente uma confiança agora com Cláudio que ela não tinha antes. E aí ela conta, né, sobre o romance com Nemésio. Diz que no começo ela se sentia forte, sedutora, porque ela estava conquistando um homem mais maduro, um homem para ela ali, muito poderoso, né, que ele tinha condições financeiras boas. E aí, certa noite, Nemésio, ela conta que Nemésio deu bebida alcoólica a ela, embriagou a menina, e com ela manteve relações íntimas, fazendo com que Marina, desde aquele dia, se tornasse a companheira dele. E aí Marina ainda conta que Nemésio contratou ela como enfermeira, né, de Dona Beatriz, não foi por amor a Beatriz, não, foi só para poder controlar ela de perto. E foi assim que ela acabou conhecendo Gilberto. E por Gilberto ela se apaixonou verdadeiramente. E aí, Marina conta que certo dia ela fez que nem Nemésio. Ela incentivou Gilberto a ficar bêbado, levou ele para o quarto e manteve também relações íntimas com ele, fazendo com que Gilberto acreditasse que ele agora era o responsável por seu futuro. E a partir daí ela diz que se dividiu entre os dois. Começou a detestar Nemésio e a amar Gilberto, até o dia em que ela foi descoberta por Nemésio, que encontrou ela aos beijos com Gilberto. Aí agora tu imagina a posição de Cláudio, ele tá ouvindo isso tudo, ele tem que ficar bem calmo, bem sereno, não julgar, não falar nada. E aí Marina diz a Cláudio que dias antes, gente, Nemésio foi visitar ela nesse hospital e disse a ela, olha, eu não vou ceder você para Gilberto, não vou. Eu passei a odiar esse rapaz. Imagina um pai dizer isso, né? Que passou a odiar o filho. E ele odiava tanto Gilberto que ele iria transferir o filho para o sul do país. E aí Marina pede, né, que Nemésio perdoe ela, que compreenda a situação, mas ele ameaça e diz, olha, se você ficar com Gilberto, eu vou te matar. Pesado, né, gente? Pesado, imagina, você Aí ficar pesou, viu? pesou, nossa, imagina que você está super desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, né? Enfim, todas essas questões psicológicas, e ainda vem uma pessoa e faz uma ameaça dessa que é super, a gente sabe que é super grave.
E aí, né, Cláudio ouviu tudo, consolou Marina, prometeu que ia cuidar da saúde dela, que depois ele iria se entender com Márcia e com os Torres, para que o futuro de todo mundo fosse um futuro mais harmônico. E aí Cláudio sai do hospital em prece e já prevendo que as provas seriam bem amargas, que eles todos iriam passar. E assim encerra o capítulo 8 e a gente vai para o capítulo 9. Nesse capítulo 9, é muito bacana esse capítulo, gente. Eu vou logo dizer a vocês que eu recomendo que vocês leiam, porque ele é um capítulo grande, né, meninas? Então aqui a gente só vai trazer pinceladas do que André fala. Lá tem realmente muita coisa para a gente ler, para a gente absorver. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar no chat, nos comentários, que a gente tira as dúvidas. Mas é muito, muito, muito importante mesmo que vocês façam a leitura completa desse capítulo. Por quê? Porque nesse capítulo, André Luiz, ele vai em companhia de Neves. Lembra de Neves? Aí ele de volta. Ele vai lá para o Instituto Almas Irmãs. E André descreve o Instituto com uma área de 4 quilômetros quadrados, com muitos edifícios, com um ambiente tranquilo e alegre, onde vivem entidades de ambos os sexos e de todas as idades. Segundo André, o Instituto tem como objetivo, gente, socorrer os irmãos necessitados de se reeducar na área sexual após a desencarnação. Quem acompanha os estudos de André Luiz há muito tempo aí já sabe que a espiritualidade se organiza para tudo, né? Então, claro que quem precisa se reeducar na área do sexo seria auxiliado, né, no plano espiritual, claro. E aí Neves esclarece a André que os verdadeiros alienados dessa questão sexual, quando eles são resgatados de regiões tenebrosas, eles não se encontram ali onde André está vendo, mas sim reclusos, recebendo o tratamento primeiro adequado, e por ali só circulam apenas aqueles irmãos que, sim, passaram por tragédias passionais enquanto encarnados, mas que já estão melhorados. Então, ali no Instituto, quem ele está olhando já se reequilibrou. E aí André e Neves chegam, né, ao local que eles marcaram o encontro com Félix, que informa que naquele momento ele não ia conseguir atender os dois, mas que eles se encontrariam mais tarde em sua residência, deixando André e Neves na companhia de um velho amigo de André, chamado Belino Andrade, que André diz, eu não vejo ele há um tempão, mas é meu amigão, sabe? E aí, Belino vai passar algumas informações sobre o Instituto para André e para Neves, que a gente vai trazer aqui um resuminho para vocês. O que é que Belino vai contar, gente? Em resumo, ele vai dizer que o Instituto Almas Irmãs, ele é, na verdade, um hospital-escola para candidatos à reencarnação. Ele conta que a maioria dos internos vem de instâncias purgatoriais e que depois de serem julgados dignos, eles são admitidos para refazimento, estudo, meditação das causas de suas quedas de natureza afetiva. E ele esclarece, gente, que depois de instruídos, esses irmãos reencarnam nos ambientes onde eles faliram. E tanto quanto possível, entre os que lhe impuseram prejuízos ou que lhe sofreram os danos. Olha aí a formação da família consanguínea, como vai se fazendo. E por que isso acontece, né? O pessoal sempre pergunta, gente, para comprovar o aproveitamento que a gente teve dos ensinos que a gente recebeu lá na espiritualidade. É fácil? Não é, mas todos nós precisamos superar os nossos desafios. E aí Belino diz que muitas vezes o grupo familiar, isso é bem interessante, ele é programado na instituição, lá no Almas Irmãs, e os que ficam na condição de futuros filhos se mantêm junto aos pais, protegendo esses pais até se juntarem a eles, constituindo-se dessa forma famílias em edificações e provas redentoras. Muito bonita, né? Saber dessa formação, a gente compreende, né, um pouco mais por que tanto desafio dentro da família. Então, a gente vê como vai se formando, né? Porque ele destaca isso, que as famílias geralmente elas se formam com pessoas que impuseram prejuízos umas às outras, ou alguém que sofreu dano. Então, imagine para todo mundo se reequilibrar, né, minha gente? Todo mundo juntinho. E aí, Belino ainda ensina que os reencarnados, isso aqui mostra a organização, minha gente, que os reencarnados são fichados, olha só isso, os reencarnados são fichados, gente, a gente está tudo fichado lá no plano espiritual, viu? Eu não quero ver minha Então, ficha, não. Deixa pra lá. Belinha, a ficha é extensa, viu? Pode Imagina queimar o só. arquivo. Aí ele diz que os reencarnados eles são fichados com histórico, gente, do que eles estão realizando, sendo feito o balanço de créditos e débitos. Para quê? Para que a gente possa receber aí um auxílio maior ou menor, a depender do grau, né, de fidelidade ao quanto foi programado. Enfim, de acordo com o nosso merecimento. Né? Eles vão analisar débito, crédito, dá para auxiliar como, quanto que a gente dá para auxiliar a partir desse fichamento. E aí Belina explica que os irmãos que fracassam em suas reencarnações, eles são readmitidos no instituto após o estágio automático em zonas inferiores, sem perderem, minha gente, o devotamento,
o amor, o carinho dos amigos que eles deixaram no instituto, que sempre buscam interceder por eles. Já os que saem vitoriosos, né, de suas reencarnações, quem realmente consegue cumprir tudo ali, que é uma minoria, a gente sabe, mas esses vitoriosos, eles são recompensados sim com oportunidades de trabalho agora em zonas superiores. Olha que estímulo, né, gente, para a gente tentar aí se melhorar sempre, para a gente trabalhar. Já pensou que chique a gente trabalhando nas zonas superiores, né, meninas? Porque nas zonas inferiores a gente já deve estar trabalhando aí um tempinho. Olha, Mas se nas tá zonas trabalhando é melhor do que tá sendo socorrido. melhores ali, tá vendo a vantagem? Como eu falei, trabalhando, tá vendo? Para dar um estímulo, porque como a Celinha diz, acho que a gente está sendo socorrida ainda, viu? Mas, enfim. Belino conta que as aulas ministradas na colônia, lá tem aula, viu? Ninguém fica sem fazer nada, não. Ele conta que as aulas ministradas lá no instituto, ele tem como tema central o sexo e vão se relacionar com amor, matrimônio, maternidade, medicina, evolução, estímulo, equilíbrio, penologia, dentre outros temas. Dentro desse tema central, que é o sexo. Então, tudo que decorre ali do sexo vai ter o estudo. E aí, Belino diz que os cursos que têm mais inscritos, olha que interessante, é o de sexo e maternidade, e sexo e penologia. Sendo que no primeiro curso, esse que é sexo e maternidade, os alunos eles se preparam para novas experiências de reajuste no lar. E no segundo, sexo e penologia, muitos alunos tomam naquele curso consciência das suas dificuldades. E por conta disso, ao reencarnarem, eles acabam solicitando para si, né, certas inibições na área do sexo. Justamente para quê, minha gente? Para corrigir os hábitos equivocados do passado. Então, dando uma explicação, André Luiz, aqui, uma das possíveis, de que certas inibições na área do sexo são justamente para corrigir, né, dentro aí da reencarnação, dos princípios da reencarnação, corrigir hábitos equivocados do passado, sempre tentando, né, a evolução do ser, essa é a verdade. E aí, feitos esses esclarecimentos maravilhosos, mas tem muita coisa lá, gente, então, por favor, não deixem de ler esse capítulo. O grupo chega à residência de Félix, que tem a responsabilidade de administrar, ele é o administrador desse Instituto Almas Irmãs. E no local eles são apresentados ao irmão Regis. O irmão Regis, ele é o substituto eventual de Félix. Quando Félix não pode, ele assume. E aí, em seu gabinete, Félix mantém uma pintura, que André diz, da irmã Damiana. E informa que essa irmã Damiana é uma pessoa que não é conhecida para a gente aqui encarnado, não. Mas que ela, gente, mantém um asilo nas regiões sombrias, onde ela adota criminosos desencarnados por filhos da alma. E que Félix conheceu essa senhora há 80 anos, quando ela o ajudou, né, a encontrar a verdade. Entendeu? Olha que coisa maravilhosa, né? E aí o pessoal começa a conversar nesse encontro entre eles, e o irmão Regis ensina, em resumo, mais uma vez, que na espiritualidade superior, o sexo não é somente características físicas, porque a gente separa sempre, né? Homem, mulher. Ele disse que não se limita só a essas características físicas, que entre os desencarnados, em uma evolução mediana, o sexo ele é um atributo divino, divino, gente, da individualidade humana, tal como a inteligência, que é um atributo, o sentimento, o raciocínio, enfim, o sexo é mais um atributo da individualidade. E aí, quanto mais o ser se eleva, mais ele compreende que o uso do sexo exige discernimento. Por quê? Porque ele acarreta uma grande responsabilidade. Porque todo abuso na área sexual danifica também a nossa consciência e depois ela vai nos cobrar, exigindo a corrigenda. E aí ele diz mais: olha, o homem ou a mulher que abandone seu parceiro sem razão e que, por conta desse abandono sem razão, sem motivo justificado, ele vem ocasionar desregramentos passionais no outro, ele vai criar, sim, um ônus kármico. E aí ele diz também que na Terra ainda se valoriza os sinais físicos para se determinar o sexo. Mas veja só, o espírito que passa por experiências milenares e complexas obriga que a gente reconheça e admita que masculinidade e feminilidade totais não existem no aspecto psicológico, né? Porque no indivíduo pode preponderar uma ou outra polaridade. Não é, é mais ou menos assim. Você tem várias experiências como mulher, né? Aí você vai desenvolver as duas polaridades, você pode desenvolver as duas polaridades como mulher, mas se você não consegue, por exemplo, desenvolver as suas potencialidades no setor da masculinidade, aí você reencarna no sexo masculino para tentar já fazer esse desenvolvimento. Então, é por isso que ele diz, a gente não pode dizer que existe uma individualidade que seja 100%, né, feminino ou masculino. Nós temos as duas polaridades dentro de nós. E aí, Félix esclarece, né, um pouco sobre a homossexualidade e a intersexualidade, dizendo que essas reencarnações são estágios mesmo de aprendizagem do espírito. Ou seja, minha gente, não é doença do corpo físico, não é doença psicológica, é uma necessidade.
do espírito de vivenciar essa experiência para o seu progresso espiritual, podendo ser uma prova, podendo ser uma expiação, dependendo da situação de cada um, podendo, inclusive, também decorrer de um processo obsessivo, que a doutrina traz também essa explicação. Então, tudo ocorre para a evolução do espírito. Aquele, né, que passa por essa experiência da homossexualidade, da intersexualidade, é para o melhor aperfeiçoamento do espírito. Por isso que a gente tem que ter sempre o maior carinho, o maior respeito com todos os que vivenciam, não só essa experiência, mas tantas outras, não é verdade? E aí, Félix ainda destaca que a justiça divina não diferencia quem quer que seja por conta de orientação sexual, não. Os mesmos critérios são aplicados a todos nós. E aí, após essas considerações, que são muito importantes, Félix informa que Beatriz, a dona Beatriz, tá por lá, viu, no Instituto Almas Irmãs, Aí e ela, mora, aí ela, aí e, ela. re- e reside com Sara e Priscila, que lhe foram irmãs consanguíneas na Terra, e que lá no Instituto, né, nas Almas Irmãs, tem zonas residenciais, sim, onde moram casais em conjugação afetiva e até mesmo famílias inteiras. E aí, Félix diz também que já buscou ajuda para Marita, né, que está internada ali também, para que ela retorne com urgência, minha gente, ao ambiente familiar do Rio de Janeiro, para ela dar continuidade ao seu resgate por meio de uma nova reencarnação, para vocês verem que não tem um tempo certo, né? Marita já está sendo providenciado para que ela retorne. É justamente isso que a espiritualidade fala no livro dos Espíritos. Não tem um tempo, você vai ficar 50, 100, 200 anos. Depende realmente da necessidade de cada um. E questionado sobre a crença de que há um dia determinado para a desencarnação, Félix assegura que as criaturas costumam sempre alterar, né, minha gente? O nosso planejamento reencarnatório, a gente sempre altera, melhorando ou piorando a nossa situação. Por quê? Porque somos livres. Somos livres para pensar, para agir, temos o nosso livre-arbítrio, podemos melhorar a nossa situação, ganhar moratória aí como o Divaldo ganhou, ou antecipar o nosso desencarne pelas nossas condutas. Então, depende sempre de cada um. E aí, encerrando o nosso capítulo, André Luiz e Neves visitam Dona Beatriz, encontram ela mais jovem, né, bastante feliz com a hospedagem que recebe, mas doida para voltar a ver a família, viu? E aí, esse capítulo é muito bom, mais uma vez recomendo todo mundo a leitura, mas vamos seguindo o nosso estudo que Vivi tem muita coisa para contar para a gente ainda, né, Vivi? Sim, e esse capítulo 10 ele é bem complexo, né? Então, eu faço a mesma coisa que Bruna. Leiam ele, porque não dá para a gente falar tudo, porque ele é bastante complexo mesmo. Então, Félix concordou com que André continuasse assistindo a Cláudio e Marina. E ouvindo que André estava expondo, ficou preocupado e que era necessário socorrê-lo. Apesar do benfeitor falar com serenidade, André percebeu um sofrimento oculto, pois de vez em quando seus olhos ficavam umedecidos. Mas, mesmo assim, sugeriu providências e articulou planos, mesmo com aquela tristeza que ele estava. Disse que André voltasse para junto de Marina, e apesar de gostar de Moreira, era um trabalho complexo demais para ele sozinho, ter que manter a jovem livre dos vampirizadores, cujo número aumentava com as atitudes de Márcia, estimulando Nemésio a uma louca aventura. Que André e Moreira ajudassem Marina e Cláudio, como também amparasse Márcia, Nemésio e Gilberto, sempre que pudessem. Félix sofria conformado, chorava por dentro. Antes de partir, André foi levado por Félix à casa da Providência, onde funcionava um fórum do Almas Irmãs, onde 2 juízes atendiam os pedidos formulados pelos integrantes daquela instituição, relativos aos irmãos reencarnados na Terra. Eu tô amando, Vivi, continua. Esse negócio Já de se fora, de sentiu em criar os casa. casos. Tô em casa, pode contar tudo pra gente, viu? Vamos lá. Então, Félix explicou que ali somente organizavam pedidos de auxílio e corrigenda, relacionados aos companheiros destinados à reencarnação, ou já reencarnados, espiritualmente ligados aos interesses do Instituto, o que era renascimentos, acidentes da infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares arriscados, divórcios, abandonos afetivos, obsessões resultantes de abusos sexuais. Outras questões são aí discutidas e encaminhadas para instâncias superiores. É muita organização, né? Existe um conselho constituído por 10 orientadores com méritos suficientes perante a governadoria da cidade e que opina por meio de assembleias semanais para que não sejam cometidas arbitrariedades. Mais da metade dos casos vão para autoridades do Ministério da Regeneração e do Auxílio, que se destacam pela rapidez nos despachos. Nós estamos precisando copiar um pouquinho, né, Bruna, para poder acelerar esses despachos. Eu concordo, Vivi, eu concordo. Assina embaixo. O instrutor apresentou André ao juiz Amantino, que estava acompanhado por 5 auxiliares. E o juiz teve a gentileza de conceder a André a possibilidade de responder algumas dúvidas dele quanto ao serviço ali realizado. E André começou a perguntar
pela porcentagem dos companheiros que regressam absolutamente irrepreensíveis da existência terrestre. Veja aí. O juiz respondeu que em 80 anos, a média não excedia de 5 em 1000. Veja que muito pouco, né? E não obstante surgirem fichas honrosas de muitos que atingiam até mais ou menos 90% na matéria de distinção absoluta, o que no Almas Irmãs representa elevado grau de mérito. André pergunta sobre o divórcio. E o juiz responde que os casamentos que se efetuam com base na programação reencarnatória, seja em questão de benefício geral ou de provas legítimas, o divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos. Eles procuram dificultar para poder seguir adiante, vamos ver se leva esse casamento aí à frente, né? Como foi programado. Mas, se o problema continua, o responsável pelo rompimento da confiança e da estabilidade da união conjugal passa à condição de julgado, e a vítima é induzida à generosidade e à benevolência com a ajuda da espiritualidade superior para auxiliar a comunidade. Homens e mulheres que suportam sem queixas as infidelidades e as violências dos seus parceiros, por amor às tarefas que os desígnios do Senhor lhe colocaram nos corações e nas mãos, seja no amparo moral à família ou na sustentação das boas obras, retornam à pátria espiritual como nobres filhos de Deus. Aquele que se diz incapaz de perdoar as afrontas é amparado no desejo de separação, adiando os débitos para resgates futuros, segundo o merecimento e a necessidade de cada um, com as responsabilidades das tomadas de decisões. Os executores das leis universais, agindo em nome de Deus, não aprovam a escravidão de ninguém, e em qualquer lugar do universo se propõem levantar consciências livres e responsáveis. E responsáveis, não são irresponsáveis não, né? E responsáveis, que se elevem para Deus, ainda que para isso as pessoas escolham multimilionárias experiências de ilusão e de dor. Então, vocês vejam aqui como fica o livre-arbítrio, né? Sempre o livre-arbítrio está imperando. André perguntou sobre a poligamia, e Amantino responde que, mesmo aparentemente legalizada entre os homens, é uma herança animal que desaparecerá da face da terra, pois perante o Evangelho basta um homem para uma mulher e vice-versa. André perguntou se a casa providenciava auxílio conforme a extensão dos erros, e sorrindo ele respondeu que o auxílio se verifica pela extensão dos acertos. Olha que coisa linda! Conta mais os acertos do que os erros, né? Efetuando-se o aperfeiçoamento moral de etapa em etapa, entre acertos e erros, com raras exceções. A individualidade em qualquer plano da vida é apreciada e sustentada pelo rendimento de utilidade no bem comum. Amantino propõe a André presenciar uma audiência, e uma senhora triste entrou, e vendo Félix, ajoelhou-se a seus pés, esquecendo a autoridade do juiz. Félix pediu para ela levantar-se, e ela pediu compaixão para sua filha, que estava no manicômio, e disse que aquele despacho que tinha sido dado para a filha dela não era justo. Félix, com bastante tristeza, lembrou que Iria Veletri, que é o nome da moça, saiu daquela casa há 36 anos. Casou-se aos 18 anos com um homem digno e separou-se aos 26 anos, unicamente porque o companheiro não podia sustentar seu luxo. Em 8 anos de casamento, cometeu 6 abortos, abandonando o lar e caindo na prostituição, sendo alertada de inúmeras formas pela espiritualidade. Até aquela data, não fez nada que justifique sua permanência na Terra, nem um mínimo gesto de bondade para os semelhantes, entregando-se aos vampirizadores que desgastam suas energias. E Félix diz para Jovelina que o manicômio é refúgio usado pela providência divina para pagarmos nossas culpas, que ela trabalhe, servindo mais que com seu amor de mãe, ela será para Iria a luz que remove as trevas. Então, a mãe a rezar pela filha e a filha a se perder, né, pelo mundo. A requerente beijou a mão de Félix e saiu. E André voltou para sua tarefa junto a Marina, que dormia agitada, aos cuidados de Moreira. E aí a gente entra no capítulo 11, já naquela casa de saúde onde está Marina. E Marina exigia cuidados, e Cláudio e Salomão ajudavam com passes. O apoio espiritual, aliado à medicina, funcionava com segurança. Após 5 semanas em Petrópolis, Nemésio e Márcia voltaram. Foi uma férias boa, né? 5 semanas. Voltaram ao Rio.
Ela interessada em ligação definitiva. Ele, hesitante. Acordava tarde da noite, imaginando-se com a jovem, com Marina, né? Sonhava reencontrá-la e, sonâmbulo, fazia confissões de amor. Muitas vezes, André ia retirá-lo das crises, movimentando recursos magnéticos, e ficava aliviado vendo Márcia compreendê-lo. Mas Márcia percebia que Nemésio amava sua filha. No começo, pensou até em reclamar, mas depois calculou, que ela era bem calculista, né? Como de hábito, que não se achava pessoalmente como no caso de amor, e sim uma transação. Para ela, era um negócio, cujas vantagens ela não podia perder. Márcia induziu Nemésio a optar por casamento em país que aprovasse o divórcio. E ele prometeu satisfazê-la, mas, de volta ao Rio, preferiu mantê-la na casa de Selma, que era uma amiga dela, né? Dando Gilberto como desculpa. Disse a ela que queria organizar a vida do filho, queria que ele fosse para o sul do país. E Márcia aguardasse. E assim ela esperava, saindo com ele para passeios, jantares, noitadas, né? Estava passeando bastante com ele. Gilberto, por sua vez, sentia-se perdido, criança sem guia, sem o menor incentivo para o trabalho. Esbanjava o dinheiro do pai em farra e uísque. Estava se perdendo também Gilberto. Bêbado, falava em suicídio e em Marina. No meio de tudo isso, o espírito Félix reconstruía. Trabalhando e trabalhando Félix para harmonizar todo mundo. Não desiste nunca. Nunca. Após 2 meses de tratamento, Marina volta aos cuidados paternos e logo se inteirou da nova situação. Perdera a assistência materna e deveria lutar para erguer-se na profissão, pois sabia das dificuldades de emprego para quem esteve no hospício. Foi cercada de carinho pelo pai, que lia para ela os textos espíritas e chorava, consolada pelas verdades do Cristo. Fez amizade com Salomão e interessou-se por simples serviço beneficente junto às crianças desamparadas e irmãs infelizes. Começou a participar do culto do Evangelho no lar e pediu ao pai para que Dona Justa, viúva e sozinha, morasse com eles em definitivo. Então veja que transformação também está acontecendo com Marina, né? E assim, o lar respirava tranquilidade e quando Félix chegava para visitá-los, sorria encantado. Cláudio notou que a filha ainda amava Gilberto, cujos amigos solicitaram que tivesse compaixão dele, que vivia largado, bêbado, e que se eles não pudessem ajudá-lo, que procurassem pelo menos uma internação. Cláudio e Marina decidiram ajudá-lo. E aí Cláudio simulou um encontro casual numa churrascaria e convidou para jantar em sua casa, em companhia da sua filha. Ele compareceu na hora marcada, muito triste, fracassado, mas o carinho com que ele foi recebido fez com que se sentisse reconfortado. E lembrando da sua mãe, chorou. E contou que o pai lhe disse que Marina não era uma moça séria, que ele mesmo desfrutara da sua intimidade, que não se via para casar, e que ele, Nemésio, tinha desistido dela por sabê-la doente, apesar de amá-la. Marina chorou. E Cláudio também. E aí Cláudio tentou harmonizar o ambiente. Moreira perdeu a calma. E André pediu para ele calar-se, porque os irmãos infelizes que ouviram que ele falou de Nemésio correria para a casa dos Torres sondando brechas. André explicou que no plano espiritual, o pensamento e a palavra adquirem uma força muito maior do que no plano físico. Depois desse encontro, Gilberto despediu-se, né? E André e Moreira acompanharam o rapaz até em casa. E ele pensando em Marina. E instintivamente dirigiu-se para o quarto que a moça ocupara. E ao rodar levemente a maçaneta, onde a gente viu isso? E ao rodar levemente a maçaneta, Vai dar ruim. viu atrás da porta entreaberta seu pai e Márcia beijando-se. Nemésio de costas e Márcia de frente. Márcia o viu e ficou espantada. O rapaz afastou-se na ponta dos pés. André percebeu a presença dos vampirizadores e, com a ajuda de Moreira, removeram um bando dali. Márcia, diferentemente de Marina, claro, muito mais experiente, não desmaiou e logo tomou conta da situação, dizendo a Nemésio que fora ali porque estava preocupada com a saúde dele, por notá-lo indisposto na véspera e que ele deveria descansar. Ajudou ele a deitar-se e disse que iria dar umas ordens aos empregados. 1000 pensamentos passavam pela cabeça de Márcia. E Moreira aproveitou aquele momento para intuí-la que ajudasse a Gilberto e Marina, que ela fosse conversar com o rapaz. André também pediu que ela praticasse um ato de caridade pela filha doente e pelo rapaz que estava entregue à decadência moral. Márcia assimilou aquelas reflexões, recordou o passado e chorou com um sentimento puro, como na noite em que foi tomada de indignação e de dor ao defender Marita na casa de Crescina. Firme, dirigiu-se ao quarto de Gilberto. Entrou sem bater
igual a mãe que entra no quarto do filho. Sentou-se à beira da cama e falou em lágrimas, pedindo desculpas e pedindo permissão para confessar-lhes que ela e Nemésio se amavam há tempos e mentiu pela felicidade da filha, declarando que antes do falecimento de Beatriz, eles se encontravam clandestinamente. Disse que ela errara em consentir que a filha se tornasse enfermeira da mãe dele e passou a ter razões para supor que Nemésio cobiçava sua filha e ficou enciumada. Após a morte de Beatriz, ela resolveu abandonar sua casa e acompanhou Nemésio a Petrópolis, e agora ele a surpreendeu nos braços do pai dele, e ela pedia perdão. Disse que ela iria se desquitar de Cláudio para viver com Nemésio, se ele quisesse. Pediu a ele que se amasse Marina, a protegesse, como ela não tinha feito. Então ela fez assim, criou aquela grande história, que gostava de criar história, né? Bem armada era ela, né? Márcia é muito criativa. Bastante. Então, tomado de enorme alegria, Gilberto se ajoelhou diante daquela mulher que veio sossegar o seu espírito. Disse que procuraria Marina e prometeu esquecer o passado e que iria, naquele momento, fazer as pazes com Marina e se esforçaria para convencer o pai de se casar com Márcia, no país onde o divórcio tivesse aprovação legal. Então, as coisas estão se arrumando, né? A gente está vendo que tudo está começando a entrar no eixo. Será? É verdade, Vivi. E eu vejo assim muito que André Luiz, ele gosta muito de deixar, eu acho que ele deixa muito destacado para a gente que o fim do casamento ele pode acontecer, né? Mas que isso não pode permitir o fim da família. A família ela precisa continuar, as pessoas que precisam de apoio precisam continuar sendo apoiadas, que os filhos eles tenham duas famílias, né? Família do pai, família da mãe, mas que eles não fiquem sem nenhuma, porque os filhos precisam se sentir seguros, saber que esse amor por elas é algo que não acaba porque o casamento acabou, né? Que, como você disse, decorre do livre-arbítrio do casal. A justiça divina tem vários mecanismos para a gente se reajustar, não é só o casamento, existem outros mecanismos. Então, Deus é perfeito, né? Deus é maravilhoso. Então, eu acho que esse livro é um aprendizado, É. gente. Em relação ao casamento também, muitas pessoas têm medo de, eu vou me separar e na próxima encarnação eu vou ser obrigada a me casar com essa pessoa de novo. E não é bem por aí. O que a doutrina espírita nos traz é que o mais importante é a gente não ofender, não provocar desavenças, não sermos nós a origem do problema. A partir do momento que a gente suporta e perdoa, e suportar não necessariamente é estar do lado da pessoa. Às vezes a gente pode continuar suportando, mas dentro de um processo de separação. O mais importante é a gente tirar toda a mágoa, todo o ressentimento do nosso coração. A partir do momento em que a gente perdoa, a gente se libera, a gente se liberta. Pode ser que a gente volte a reencarnar junto daquela pessoa, talvez até numa posição de auxiliar, talvez, né, um pai ou uma mãe para um filho. Não precisa necessariamente casar de novo com a criatura, mas a ideia É é essa. verdade. A ideia é A criar gente laços de pensa nessa afeto. linha, que a justiça divina é só um caminho, né? Ela é só um caminho, mas não, ela tem vários mecanismos para todo mundo se reajustar os laços, né? Então, Exato. como Zelinha diz, que a gente não seja a origem do problema, que a gente ame, né? Que a gente busque amar, busque perdoar, como o Cláudio está tentando fazer, é um grande exemplo para a gente. Mas vamos seguir para o nosso caminho, né, meninas? Que já Vamos. deu o nosso horário. Agradecendo desde já todo mundo que está acompanhando o estudo. Nosso abraço, nosso carinho para todos vocês que estão aqui com a gente, né, meninas? Quem puder, deixa o joinha. Semana que vem tem mais estudo. E quem vai fazer a nossa prece hoje é Zelinha? Sou eu. Ah, Vivi. É. Vamos, Vivi. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Quantas lições, Senhor, temos recebido para que possamos, no nosso dia a dia, usá-las através dos exemplos que estão sendo dados para nós por esses personagens desse livro, que tanto nos ajuda e nos ajudará no nosso futuro também a tomarmos as decisões necessárias. Lembrando, Mestre Jesus, querendo lembrar todos e cada um de nós, que somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, nós somos perdoados pelas nossas faltas. Que a providência divina, ela não está para fazer com que nós paguemos os nossos erros a todo custo. Esses erros, eles são pagos porque tem a lei de ação e reação, mas é sempre com amor, sempre com paciência, sem cobrar mais daquilo que nós somos realmente, que nós podemos dar. Então, através do amor de Deus, nós sabemos que podemos continuar sempre seguindo em frente. Então, agradecemos a Jesus essa oportunidade, a todos os nossos guias e mentores que nos possibilitam o entendimento dessas lições. Que Jesus fique conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Obrigada, meus amigos. Nos vemos semana que vem. Um beijo.
Tchau, boa noite, gente.